Então, Tamires, eu vou apresentar aqui a tela e... Chega mais, gente. Então é o seguinte. Tem alguém com você aí, Tamires? Parece que eu tô... Ah, tá. Então tá bom. Bom que ela participa da aula também, né? Pra não ficar só nós dois aqui. Então tá bom. Ó, eu vou mostrar pra você então primeiro, Tamires, aquela prova que eu mandei lá nos formulários do Google, né? Você achou ela difícil? Você fez a prova? Fez, né? Você fez a prova do que eu mandei lá no formulário? Você achou ela difícil ou não? Pois então, eu achei assim interessante. Eu nunca tinha usado, sabe, essa prova do Google Formulários e eu achei interessante. E eu pensei assim, eu pensei, né, assim, talvez quem sabe o ano que vem, ao invés de fazer prova no papel, a gente vai para a sala de informática, cada um senta no computador e faz a prova no formulário. O que você acha dessa ideia? E aí evita de utilizar o papel, né? Economiza papel. E só que lógico que tem a opção aqui para não deixar entrar no Google, não deixar entrar, abrir outras janelas. Aí tem que ativar. Sei. Ah, tá, entendi. Aí já vai com o resumo, né? Então eu achei interessante que às vezes, quem sabe, o ano que vem a gente usa esse Google Formulários aí, ao invés de usar o papel, né? Então, é o seguinte, aqui, nessa parte aqui, eu não sei se vocês têm acesso a essa parte aqui, mas essa parte que me fala qual foi a nota. Então, a maioria das pessoas ficou com 1 ponto, né? Não, a maioria, aqui não fala individual não, mas a maioria marcou 1 ponto, né? Então 6 pessoas marcou 1 ponto, 3 pessoas marcou 2 e 2 pessoas marcou 3. Aqui a gente entra. Caroline. Boa tarde, Caroline. Caroline chegou aí. Então aqui a gente vê assim, ó, qual foi a resposta que teve mais erro, né? Deixa eu deixar aqui. Então, aqui, ó, a questão número 2 fala o seguinte: dada a seguinte reação química, marca a alternativa correta, né? Aí foi a questão que teve mais erro. Deixa eu voltar aqui para a prova, que hoje eu vou corrigindo ela, ó. Então, a gente vai começar aqui com a que teve mais erro, né? Então, a número 2, dada a seguinte reação química, marca a alternativa correta. Então tá aqui, ó, C, esse S aqui é de estado sólido, então carbono sólido, mais O2, que é o gás oxigênio, e o G é de estado gasoso, então o gás oxigênio é igual a CO2, gás carbônico, no estado gasoso. Aí fala o seguinte, errou? Aí fala o seguinte, dada a seguinte, marca a alternativa correta. É uma reação. Então, quando está somando, ó, quando você tem uma substância juntando com a outra, deixa eu voltar aqui. Ó, quando tem uma substância, ó, quando tem uma substância juntando com a outra, então carbono juntando com oxigênio e os dois aqui tá juntinho, né? Isso aqui a gente chama de síntese. Então a resposta certa é essa aqui, ó, síntese. É uma reação de síntese ou reação de adição. Então você está pegando um elemento juntando com o outro e o produto é justamente a soma dos dois juntos, né? O carbono mais o oxigênio.
Então esse aqui é conhecido como reação de adição ou reação de síntese. Aí aqui vamos ver qual foi a segunda pergunta mais errada. Deixa eu ver aqui. Pode ir, você vai mandar no WhatsApp o link para mais alguém entrar, para as pessoas entrarem na sala. Enquanto você vai abrindo, mandando o link aí, eu vou abrir o Python aqui. Vou conseguir desenhar esse aqui, ó. CO2 mais 6H2O. Certo. Então, enquanto você vai entrando, eu vou desenhando aqui uma forma química aqui. A2, reação de síntese. Aqui eu consigo ver se você errou, tá vendo? Individual. Tamires, né? Ó, Tamires. Então A1 você acertou, A2 você errou, A3 você errou também. Tá bom, né? Aí eu vou desenhar aqui aquela fórmula química da número 3. Então aqui, ó, número 3. A fórmula química é essa aqui, ó. CO2 mais 6H2O. Então eu vou desenhar aqui, ó. CO2 mais... minha letra no quadro, ela é ruim. Agora nesse negócio aqui eu vou te falar, né? CO2 mais... Eu vou colocar o 6 de vermelho, depois eu explico. 6H2O. H2O. Igual, ou reage para formar. Qual que é o restante, né? H12O6 mais O2, né? Então, esse tecladinho aqui é porque o meu teclado do notebook, ele resolveu que ele não quer funcionar, sabe? Algumas teclas. Aí eu tenho que usar esse tecladinho. C6. C6. H12, né? 12 O6 mais O2. Isso, ainda bem que você está me ajudando aí. Então, essas formas é difícil de lembrar. Então aqui Tamires e Caroline também. Aqui está a fórmula. Essa fórmula aqui é a fórmula da fotossíntese. Então, isso aqui é uma simplificação da fórmula da fotossíntese que as plantas fazem aí para fazer seu alimento, né? Aí pediu para a gente fazer o balanceamento dessa fórmula. E o balanceamento, gente, é assim, ó, se você for procurar na internet, tem alguns métodos lá que eles... eu prefiro ir pelo jeito fácil e assim, mais simples possível, certo? Então vou usar de vermelho aqui, que é o seguinte: na química fala o seguinte, que esse lado aqui, ó, esse lado aqui tem que ter o mesmo número de elementos químicos do que o lado de cá. Então aqui a gente tem os reagentes, essa parte aqui. Eu vou tentar escrever de forma cursiva, mas vai ser um bagaço aqui, viu? Ó,
reagentes. Nossa senhora. Então, beleza. E daqui a gente tem os produtos. Aqui ó, o lado esquerdo, reagentes, e o lado direito, produtos. Então, pensa num bolo de chocolate. Não tem uma fome. Agora deu até fome. Pensa num bolo de chocolate. Os ingredientes do bolo são os reagentes, certo? O bolo de chocolate, ele é uma reação química. Então, os ingredientes do bolo são os reagentes. E o bolo que você fez depois, né, é o produto, certo? Assim fica fácil de entender, né? É só falar em chocolate que fica mais fácil. Então, é o seguinte. Isso, muito simples, né? Muito fácil de entender. Aí, o que é o seguinte? Se você vai fazer com 1 kg de farinha, né? Vamos pensar aqui ó, no exemplo do bolo. Com 1 kg de farinha, você consegue fazer uma receita de bolo, né? Agora, se você usar 2 medidas da receita, 2 kg de farinha, você vai fazer 2 bolos. Concorda? Parece assim uma coisa idiota, né? Mas na verdade, isso aí é um princípio da química. É o princípio da conservação. Então, se a mesma quantidade, né, dos reagentes, ela vai ter que ter aqui nos produtos, certo? E aí, eu vou fazer aqui, a gente vai contar aqui elemento por elemento. Então, vamos começar aqui, ó, no CO2. Não dá para ver o mouse aí direitinho. Ó, então, aqui no CO2, deixa eu pegar uma borracha aqui. Tá bom, vou deixar isso mesmo. Ó, aqui no CO2, ó, vou aumentar aqui. Aqui no CO2, agora tá dando para enxergar direitinho aí, tá? Aqui no CO2, a gente tem um átomo de carbono. Então, quando não tem nada aqui embaixo, a gente considera que é o número 1. Então, aqui, ó, é 1. Então, tem um átomo de carbono, certo? Aí eu vou olhar aqui no restante dos reagentes, ó, no restante dos reagentes, se tem mais átomos de carbono aqui. Aqui a gente tem a molécula de água, que é H2O, então hidrogênio e oxigênio. Ou seja, não tem mais carbono aqui, certo? Então quer dizer que no lado dos reagentes, a gente só tem um carbono. Agora vamos ver no lado dos produtos, tá desse jeito também? Então aqui no lado dos produtos, a gente tem a molécula de glicose, que é a C6H12O6. E na molécula de glicose, a gente tem 6 átomos de carbono. Aí, se você olhar no restante da molécula, você vai perceber que não tem mais carbono, certo? Aí o que você tem que fazer? Um lado ele tem que ficar igual ao outro lado, certo? A gente não vai usar 1 kg de farinha e produzir meio bolo, né? Você concorda? Então, o que acontece? Tem que ficar igual. Então, se aqui tem 6 átomos de carbono, aqui também tem que ter 6. E o que eu faço para conseguir esses 6? Eu vou usar um número, que está de vermelho aqui, ó, que a gente chama de coeficiente. Eu vou colocar um número, então, para ficar 6, eu vou ter que multiplicar esse 1 por 6, não é? Então, vou colocar aqui, ó, o número 6 aqui, ó. Ele vai ficar escondido ali, mas tem aqui. Então, 6 vezes 1 carbono vai ser 6 carbonos. Aí você concorda comigo que vai ficar igual? 6 carbono daqui e 6 carbono de cá. Então, desse jeito eu consegui balancear o carbono, certo? Então, balancear uma equação química nada mais é do que isso. Eu vou igualando um número de elementos de um lado e do outro, certo? Aí,
vamos ver aqui o que vai acontecer com os outros elementos, porque quando a gente coloca esse 6 aqui, ele não está multiplicando só o carbono, ele está multiplicando o oxigênio que está aqui também, ó. Então, 6 vezes 2 vai dar... Me ajuda aí. 6 vezes 2 vai dar 12. Isso, perfeito. Então, assim, um pouquinho de matemática a gente acaba usando aqui também. Então, 6 vezes 12 vezes 2 vai dar 12 oxigênios, certo? Aí, vamos ver se tem mais oxigênio aqui, ó. Aqui na molécula de água também tem oxigênio, né? Aqui, ó. Aqui, como não tem nada, é um oxigênio. Quando não tem nada assim, é porque é só um. Então, aqui a gente tem H2, que é 2 hidrogênios, O, que é um oxigênio. Só que o 6, esse coeficiente já estava aqui, e está multiplicando. Esse aqui não foi nós que colocou, não, foi do exercício. Mas esse 6 aqui está multiplicando o oxigênio. Então, vai ser 6 vezes 1, vai dar 6. Mais os 12, né, mais os 12 que a gente já tinha ali. No total, vai ser quantos oxigênios? 12 mais 6. 18 oxigênios. Então, quer dizer que depois que eu coloquei esse número 6 aqui, que ele multiplicou o 2 do oxigênio, eu fiquei com um total de 18 oxigênios daqui. E, para ficar certo, eu preciso de ter os 18 do lado de cá também. Certo? Então, como que eu vou fazer? Deixa eu tirar esse sinalzinho de mais aqui. Vou colocar ele um pouquinho. Ó, então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter 18 oxigênios do lado de cá. Vamos contar quantos oxigênios que eu tenho daqui. Ó, então, na molécula de glicose, eu tenho 6 oxigênios. E na molécula de gás oxigênio, eu tenho 2, né? Aí, o que acontece? Eu posso usar um coeficiente desse lado aqui, ou eu posso usar um coeficiente desse lado aqui, ó, para multiplicar os oxigênios, né? Então, daqui eu tenho 12 e daqui eu só tenho 6. Mas eu preciso de... Ó, daqui eu tenho 18, mas daqui eu tenho... Deixa eu anotar aqui. Ó, então, aqui, ó. 18 oxigênios. Então, 18 oxigênios. Esses pontinhos aqui é para... Você sabe, né? Então, aqui, 18 oxigênios. E daqui eu só tenho 6. Então, eu tenho que conseguir mais 12. Certo? Eu tenho que conseguir para ficar igual. Se eu multiplicar essa molécula aqui, você concorda comigo que se eu colocar um número aqui, ela vai multiplicar o carbono, o hidrogênio e multiplicar o oxigênio também, que é o que eu quero? Você concorda? Vai virar uma bagunça, não vai? Porque o carbono já estava certinho, né? Ó, o carbono já está... Então, aí se eu colocar um número aqui, nossa senhora, vai virar uma bagunça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um número do lado de cá, ó. Então, aqui eu vou colocar um número. Agora eu te pergunto. Eu tenho 6. Qual o número que eu coloco aqui para eu conseguir mais 12? Aí eu vou ter que... Então, essa aqui é a pergunta. Ó, eu já tenho 6. Aqui nos produtos, eu já tenho 6 oxigênios. Eu preciso de mais 12, não é? Qual o número que eu coloco aqui? Porque nós já decidiu que nós vai colocar do lado de cá. Porque se eu colocar aqui, vai virar uma bagunça aqui. Qual o número que eu coloco aqui que vai multiplicar por 2 e vai ficar igual a 12? Um 6. Olha que interessante, ó. Então, 6 vezes 2 vai dar 12. Então, aqui, ó, eu já tinha 6. Com mais 12, vai ficar 18. Perfeito, tá vendo? Que não é tão complicado assim.
Agora a gente vai para o hidrogênio. Então o carbono já está certo, o oxigênio está certo. Vamos para o hidrogênio então. Vamos ver quantos hidrogênios no reagente que a gente tem. Então aqui a gente tem 6 que está multiplicando os dois hidrogênios. Então 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Vamos ver quantos hidrogênios aqui nos produtos? 12 hidrogênio. Tá vendo? Aqui, ó. Então eu preciso fazer alguma coisa? Não. Então o meu balanceamento já tá pronto, já. Tá vendo? Isso. Então assim, o balanceamento agora já está pronto. Então a fórmula química, deixa eu fazer ela aqui embaixo para ficar mais para a gente visualizar melhor, sem essa bagunça aqui, ó. Então a fórmula aqui no final das contas ficou assim, ó, 6 CO2 CO2 mais 6 H2O 6 H2O reage para formar C6H12O6, que eu não mexi nada, não precisei, né? C6H12O6, deixa eu tirar esse teclado aqui, mais 6O2. 6O2. Aí eu vou procurar a alternativa lá no exercício que tem esse resultado aqui, ó. Então vai ser 6, 6 e lá no final 6. Ó, 6, 6 e lá no final tem que ser 6. Ó, 6, 6, lá no final tem o 6. Na próxima vez eu coloco isso aqui destacado. Na próxima vez sim, não vai ter próxima vez. É a letra C. Essa alternativa aqui. Então, não, mas essa aqui, Tamir, se eu te falar, viu? Essa aqui, se você acertar a série de primeira, aí, te falar. Porque essa matéria é uma matéria que vocês nunca viram na vida, é uma matéria que eu não dei aula pra vocês, sabe? Então, assim, isso aí, infelizmente, todo mundo a maioria ia errar mesmo. Ó, então essa foi, essa questão, uma das que mais teve erro também, né? Deixa eu ver o que mais aqui que teve. Ah, tá, eu tava vendo as suas, né? Deixa eu ver aqui o resumo. Ó, vamos para as questões lá de responder. Ó, dê exemplos de ondas transversais. Essa aqui. Não, essa aqui. Essa matéria do 9º ano é uma matéria assim que vai introduzir para vocês ao ensino médio. Então tem muita matéria aqui que vocês nunca viram na vida. Então aqui, ó. Achou? Então, é fácil mesmo. Não tem, sim. A gente olhando, a gente vai achar que é muito difícil. Você olhando. Mas resolvendo, a gente vê que é muito fácil. A mesma coisa é essa matéria aqui, ó. Essa matéria aqui também é muito fácil. Então, vou... Aqui, ó, quer ver? É sobre ondas transversais e ondas longitudinais. Tá vendo esse desenho aqui? Ó. Então, o que acontece, tá vendo? Quando a gente joga uma pedrinha em um lago, ó, onda na água. Olha aqui, olha que imagem bonita, né? Essa imagem aqui, muito show, né? Ó. Então, o que acontece? Quando uma gota de água cai em uma lagoa, né? O que acontece? Aquela gota de água,
Quando ela cair, ela vai fazer uma perturbação naquela lagoa. Pensa que aquela lagoa estava tranquilinha, né? A água estava paradinha. Quando ela caiu, ela fez uma perturbação naquela lagoa. Você concorda comigo? Então, essa perturbação que a gotinha de água fez vai provocar uma onda, né? Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa perturbação, ela aconteceu nesse sentido aqui, ó. Você concorda comigo, ó? A gotinha de água caindo, então a perturbação ela tá nesse sentido aqui, ó, certo? Mas a onda, ela tá se deslocando nesse sentido aqui, não é? Então, quando isso acontece, a gente tem uma onda transversal. Então aqui, ó, onda transversal é quando a perturbação está num sentido, está acontecendo em um sentido, mas a onda ela está acontecendo em outro sentido, tá vendo? Então isso aqui a gente chama de ondas transversais. Então a gente tem a perturbação num sentido, mas a onda ela está acontecendo em outro sentido, certo? Agora vamos pensar. Isso aqui, ó, aqui esse exemplo da corda aqui, ó, é o exemplo mais fácil de você entender. Você vai pegar uma corda e vai fazer aquela onda, né? Você está lançando a corda para cima e para baixo, né? Tá no sentido vertical, para cima e para baixo. Mas a onda, ela tá andando no sentido horizontal. Então, a onda está num sentido e a perturbação está em outro sentido. Então, é uma onda transversal. Essa onda aqui, você entendeu? A Caroline tá aí também, deve ter entendido, né, Caroline? Se não tiver entendido, você pode falar. Saiu? Ah, tá. Então tá bom, mas depois eu jogo isso aqui no YouTube. Então, agora é o seguinte, Tamires. Vamos pensar num alto-falante. Quer ver? Vou colocar um alto-falante. Som grave. Vamos ver que imagem vai aparecer aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver essa imagem. Não, deixa. Vou pegar uma imagem do alto-falante aqui qualquer. Olha aqui, ó. Abrir novo guia. Tá conseguindo enxergar essa imagem aí do alto-falante? Então, o alto-falante, quando ele está funcionando ali, vamos pensar num som ali bem forte mesmo, um grave bem forte. O grave é mais fácil da gente enxergar, porque a frequência dele é mais baixa. Então a gente consegue enxergar o alto-falante fazendo isso aqui, não é? Olha aqui, ó. Então o alto-falante está fazendo isso aqui. Deixa eu ir lá no Paint. Deixa eu controlar aqui. Deletar. Então aqui, ó, eu vou tentar desenhar aqui o alto-falante. Então aqui está o alto-falante, né? E ele está fazendo isso aqui, não é? Ó, ele está indo para cima. Não é isso aqui? Mais ou menos, né? O desenho tá bom, né? O desenho tá bom, mas é mais ou menos isso aqui. Então, o que acontece? O alto-falante, ele tá fazendo essa vibração aqui, ó. Então, isso aqui é uma perturbação. Tá perturbando, não é só os vizinhos que tá perturbando, não. Mas tá perturbando o ar que está próximo dele aqui, não é? Então, o ar estava paradinho. Quando o alto-falante começou a balançar, a vibrar aqui, começou a perturbar o ar, não é? Concorda? Aí o que acontece? A perturbação está acontecendo nesse sentido aqui, ó. E o ar, ele vai se deslocar
nesse sentido aqui também, ó. Ó, isso aqui é as ondas de ar, tá vendo, ó? Que ele empurra um pouco, ó, quando ele vai para frente ele empurra o ar. Aí quando ele vai para trás, ele não empurra. Depois quando ele vai para frente de novo, ele empurra de novo. E vai provocando essa onda aqui, ó, né, que a gente chama de onda sonora, certo? Que é uma perturbação no ar, é uma onda no ar, é a onda sonora. E você está percebendo aqui que a vibração está nesse sentido e as ondas também estão nesse sentido? Então isso aqui a gente chama de onda longitudinal. Olha aqui, ó. Então a vibração está no mesmo sentido da onda. Tá vendo? Ó? Então isso aqui são ondas longitudinais. Então o exemplo de onda longitudinal é o som. Então o som, com a gente conversando, qualquer tipo de som é uma onda longitudinal. E onda transversal pode ser alguma coisa caindo na água, certo? Ou corda também, perfeito. Onda transversal pode ser uma pessoa batendo uma corda ali, certinho. Tamires, então essa é a explicação da número 4, ondas transversais. E a número 5, dê exemplos de ondas longitudinais. Já respondeu também, né? Ondas transversais e ondas longitudinais. Dessa prova aqui, eu acho que nós já respondeu todas, né? Tá. Que estado físico sólido é muito fácil, né? Isso que eu acho que é matéria que vocês já estudaram já há um tempo atrás, capaz. Agora, a apostila número 4. A apostila número 4. Depois eu coloco essa aula aqui no YouTube. Sei. Então, vamos fazer assim. Como já prolongou bastante aqui, eu vou deixar para fazer a correção dessa apostila. Então, eu gravo a correção e posto lá no canal do YouTube. Pode ser, Tamires? Porque senão vai prolongando demais aqui. Então, ficou sendo essa aula só a explicação da prova. Que aí o assunto da apostila aqui é totalmente diferente do que a gente estava vendo. Isso aí vou te falar, viu? Que bagunça que eles fizeram. Eles colocaram um assunto, depois colocaram outro assunto totalmente diferente. Então, Tamires, eu já vou então finalizar essa aula nossa aqui. Aí eu gravo eu vou gravar e colocar no YouTube depois. Então, até mais então. Até a próxima aula aí. Tchau. Tchau, Deus.